Então, o maior desafio agora é você contar uma mesma história para diferentes plataformas e entender que em cada uma dessas plataformas existe uma linguagem diferente. Então, não é, por exemplo, quando... É muito interessante vocês verem isso em livros. As primeiras experiências que teve no Brasil... quando os grandes jornais, as grandes empresas começaram a passar para o digital, era aquela impressão que era só você transpor, né? Você pega o material que você produzia no jornal impresso e você só muda isso para o digital. E você vai percebendo que o que foi acontecendo foi todo mundo entendendo que o meio digital ele funciona, ele é um outro organismo que funciona em outra velocidade e que funciona em outra compreensão. Então, assim, o principal que eu percebi agora em 2018 é que são diferentes, cada plataforma, cada leitor, cada usuário, cada pessoa que está consumindo, cada consumidor de informação, ele se comporta em diferentes plataformas. Por exemplo, quando a gente está no Instagram, a pessoa que te lê e recebe a informação, ela recebe de um jeito. Talvez essa mesma pessoa no Facebook, ela reaja de outra forma, porque assim, como se dá a recepção dessa informação é diferente em cada um desses meios, né? A essência do jornalismo é a mesma, né? Você conta uma história. E eu acho que essa mudança se dá muito primeiro, ter o interesse, tua paixão pelo que você faz. Porque a partir do momento, eu acho que o jornalismo ele é muito diferente das outras profissões, porque ele é uma profissão de vivência. Se você não vivencia jornalismo, se você não pensa naquilo que você está fazendo, se você trata o jornalismo só como um serviço burocrático, você dificilmente vai conseguir abrir sua cabeça para as coisas. Se o cara só carimba papel, ele vai carimbar papel a vida inteira. Ele não vai pensar que ele pode solucionar o problema dele de outra forma. Então o jornalismo ele é uma profissão muito de vivência. E a partir do momento que você vivencia o jornalismo, que você procura melhores formas de contar a sua história, isso se dá quase naturalmente, é um processo de curiosidade. Então se você ama, se você gosta daquilo que você está fazendo, você vai procurando sempre melhores formas para contar uma história, sabe? Por exemplo, se a gente for pensar igual um pouco aqui que vocês acompanharam como é o debate, se a gente quisesse fazer ele só de uma forma burocrática, a gente não conseguiria explorar todo o potencial que se dá. Então se a gente tem um mínimo de organização, se a gente consegue... a nossa preocupação, o Fred comentou muito isso, que é essa produção do que a gente está fazendo, então uma programação prévia, então tudo tem que ser bem estabelecido para as coisas se dar da melhor maneira. Então eu acho que é um processo natural, assim, sabe? Então o meu processo do impresso para o digital ele se deu naturalmente porque eu gosto de jornalismo, eu gosto de contar histórias. A gente vem de uma formação no início muito por compartimentos, assim. Você só escrevia o seu texto, você não titulava o seu texto, você não tinha preocupação com foto, porque o editor que pegava o seu texto ia escolher a foto, ia titular, ia mandar para um diagramador, o diagramador ia colocar aquilo na página. Então se você era responsável só pelas linhas que você escrevia, isso a grosso modo, né? Com o esvaziamento de todas as redações, com a redução do número de funcionários, da própria mudança que o mercado veio nesses últimos anos, hoje é praticamente impossível você pensar dessa forma compartimentizada. Então acho que a principal mudança nesses 10 anos no meu dia a dia é essa, assim, que antes eu me preocupava apenas em entregar o meu texto. Hoje você preocupa do início ao fim, porque eu acho que hoje você tem que ser responsável inclusive pela distribuição do seu material. Por exemplo, tem material nosso que só começou a rodar e ter visualização porque o próprio repórter conseguiu achar os caminhos perfeitos daquela história entrar em determinadas camadas, assim. Então você é responsável desde a produção, que é da gestação da sua pauta, até a distribuição para que isso seja, enfim, consumido.